irmãs, espero que estejam bem para assistirem mais uma aula de contabilidade e orçamento público. Nessa aula, vou falar sobre como é o funcionamento dos serviços públicos no Brasil. Você sabe o que é serviço público? Você é usuário de serviço público? Caro aluno, de uma forma bem objetiva, os serviços públicos são um conjunto de atividades e bens exercidos em prol ou colocados à disposição da coletividade. Os serviços públicos têm como objetivo proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou prosperidade pública. De forma geral, os serviços públicos são todas as ações que visam a satisfação de necessidade da comunidade. Quem é o prestador desses serviços públicos? Essas ações são prestadas pela União, estados e municípios. Para que essas prestações de serviços aconteçam, a administração pública, como todas as organizações administrativas, precisam se organizar em uma estrutura hierárquica. Essa estrutura possui diferentes níveis de autoridade que correspondem a diversas categorias funcionais. Fazendo uma comparação com o mundo empresarial, é como se fosse o organograma de uma empresa. Exemplificando essa divisão da estrutura hierarquizada, temos a administração política administrativa, que são divididas com base nas funções essenciais do Estado. Vamos conhecer quais são elas? São as primeira, função normativa legislativa. Na sequência, temos a função executiva e, por último, a função judicial. Uma segunda divisão dos serviços públicos são a existência de 3 poderes do Estado. Vamos conhecer quais são os poderes do Estado? São, primeiro, legislativo, que é o poder do Estado que elabora as leis. Segundo, nós temos o poder executivo, que é o poder do Estado que executa as leis. E por último, nós temos o judiciário. É o poder do Estado que julga as leis. É importante explicar que o executivo é o único poder do Estado que apresenta subdivisões. Quais são essas subdivisões? É o desmembramento em administração direta e administração indireta ou descentralizada. Vamos entender melhor o que é uma administração indireta. Autarquias são entidades que prestam serviços autônomos, criadas por lei, com personalidade jurídica de direito público, têm patrimônio e receita própria, executam atividades típicas da administração pública, ou seja, atribuições estatais específicas. Por exemplo, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Nós temos as fundações, seu objetivo é prestar serviços de interesse coletivo, não exclusivos dos estados. Estão sob amparo financeiro institucional e o controle permanente do Estado. Como exemplo, a Fundação de Amparo e Pesquisa, a FAMEGIG. Empresas públicas exploram atividades econômicas ou executam serviços públicos. As empresas públicas têm capital exclusivamente público. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal. Uma outra entidade é a Sociedade da Economia Mista. Exploram atividades econômicas ou serviços com participação do poder público e de particulares no seu capital e na sua administração, porém o poder público detém sempre a maioria relativa das ações, o que lhe garante o comando dessa entidade. Um exemplo é a Petrobras. Serviços sociais autônomos, sem fins lucrativos, e tem a finalidade específica de dar assistência ao ensino a certas categorias sociais ou determinadas categorias profissionais. Por exemplo,
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI. Por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e que façam um bom estudo. Até a próxima aula!